Este vídeo visa apresentar aos professores de alfabetização que pretendem aplicar o método natural e também aos pais interessados em propiciar aos seus filhos uma alfabetização calcada no respeito e nas peculiaridades de cada criança, algumas sugestões de exercícios impressos que poderão ser trabalhados na fase final da metodologia, momento em que a criança adquire autonomia de leitura e de escrita. Obstáculos proporcionam crescimento, mas, quando assentados em impossibilidades ou cobranças exageradas, podem acarretar baixa da autoestima, frustrações, indiferenças, sentimentos de incapacidade, culminando pela falta de vontade e consequente declínio do interesse. As correções devem ser realizadas, sim, mas de forma cautelosa, a fim de não tolher o pensamento criativo. Nessa faixa etária, a criança é muito curiosa, adora desafios e adivinhações, se interessa por aprender sobre animais, plantas, personagens fictícios, histórias de encantamento. Temas relacionados aos itens mencionados devem ser explorados. Recomenda-se que sejam assistidos os vídeos já publicados neste mesmo canal sobre o método natural, onde você encontrará os fundamentos, a sequência de dinâmicas, os recursos que poderão ser utilizados no decorrer do ano. Em cada slide, além dos exercícios impressos, serão apresentadas algumas frases que regem os fundamentos metodológicos de todo o processo educacional sobre o método natural. O método natural tem como um dos principais fundamentos o respeito pela individualidade de cada criança e o oferecimento de atividades diversificadas que possibilitem o atendimento às características de cada uma, que promovam desafios, que valorizem a criatividade infantil. Desta forma, devemos considerar que o gostar de estudar e o prazer pela leitura são fundamentos básicos da aprendizagem. As etapas anteriores não poderão ser abandonadas se alguma criança da turma ainda não tiver alcançado os objetivos pretendidos. Se o professor estimular a criatividade e valorizar a produção infantil, estará contribuindo para que a criança expresse seu pensamento de forma natural e espontânea. Os exercícios impressos são apenas uma das dinâmicas oferecidas nesta fase. De fértil imaginação, se bem estimulada, a criança é capaz de criar suas próprias histórias com um misto de realidade e fantasia. Jogos, leiturinhas, brincadeiras, atividades artísticas devem se manter ativos nesta fase final do processo. A passagem para a letra cursiva só deverá ser feita quando a criança já tiver alcançado a autonomia de leitura e de escrita. Textos devem ser apresentados calcados nas características do desenvolvimento da criança. O cantinho da leitura deve ser enriquecido com fichários de curiosidades, poesias, histórias feitas pela turma, livros de literatura infantil. Finalmente, se durante todo o processo a criança receber uma formação que estimule a criatividade, que interprete o erro como caminho para o acerto, que valorize a produção infantil e, sobretudo, que respeite em seu tempo, conseguirá expressar seu pensamento de forma espontânea e natural. No link da descrição são apresentados exercícios vazios que poderão ser impressos. Cada criança constrói seu conhecimento de acordo com os estímulos e vivências adquiridas. E o resultado é único em cada um de nós. A autonomia da leitura e da escrita não se dá ao mesmo tempo para todas as crianças. As etapas anteriores não poderão ser abandonadas até que toda a turma tenha conseguido alcançar os objetivos desejados.
Diariamente, a escrita de textos deve ser estimulada. A criança que é levada a uma aprendizagem prazerosa e dinâmica costuma alcançar o término da alfabetização com produções textuais longas e ricas. Correções ortográficas e gramaticais devem ser feitas de forma moderada e cuidadosa, a fim de evitar que o medo de errar afaste a criança da atividade. Os exercícios impressos devem ser elaborados respeitando os interesses e as necessidades do grupo. Devem também estimular a criatividade artística e o uso da escrita como fonte de representação do pensamento infantil. A criança de alfabetização já é capaz de discernir entre realidade e fantasia, mas ainda mantém um pensamento mágico. Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, Fadinha do Dente ainda habitam o pensamento nesta idade. Aceitar os absurdos criados pela criança é aceitar o pensamento infantil desta idade, rico em sonhos e fantasias. Se em seu ambiente familiar e educativo a criança se deparar com educadores que valorizem suas criações, que não exerçam pressão psicológica através de cobranças exageradas, com certeza chegará ao término da alfabetização com um potencial de escrita extremamente desenvolvido. Escolaridade e atividades artísticas se mantêm durante todo o processo de alfabetização. O grafismo infantil contribui não só para o amadurecimento dos pequenos músculos, mas também como estimulador do pensamento criativo. Estimular a liberdade de expressão é uma forma de permitir que a criança extravase emoções, demonstre sensibilidade, desenvolva afetividade. Histórias infantis são ricas em criatividade, fantasia, sentimento. A magia das palavras encontradas em seus textos encanta e fascina. A responsabilidade deve ser incutida em sala de aula. Liberdade com responsabilidade é uma constante durante todo o processo. Poderão escolher o momento em que deverão cumprir as tarefas, mas isto não significa isenção de responsabilidade no cumprimento de suas obrigações. A valorização do trabalho da criança desenvolve a autoestima. Estimula também o sentimento de capacidade, abrindo oportunidade para que se lance a novas descobertas. Os exercícios impressos não deverão apresentar ilustrações feitas pelo professor. Desenhos feitos pelas próprias crianças são permitidos, desde que todas as crianças, e não apenas as mais bem dotadas, tenham seus trabalhos artísticos aproveitados na elaboração de exercícios. Fonemas e grafemas fora do contexto da palavra só deverão ser trabalhados quando a criança já dominar o mecanismo da leitura e da escrita. Nesta fase, a criança já é capaz de entender o valor de grafemas e fonemas, entendendo sua importância na aquisição da leitura e da escrita.